bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você 3 parábolas. Daqui nós vamos ter alguns entendimentos, né? O que o Senhor Jesus, ele passa para a gente, ensinando numa linguagem simples, né? Então nós vamos ver aqui Lucas 15, diz a parábola da ovelha perdida. Lucas 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora nós vamos ver a parábola do filho pródigo, entender o porquê que Jesus ele falou com eles aqui nesta sequência, 3 parábolas. No versículo 11 disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, ou seja, trabalhadores, né? E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então aqui, nessas parábolas, né,
elas representam uma defesa contra aqueles que se recusavam a crer que a graça de Deus era estendida a todos os pecadores, conforme Jesus ensinava. E os fariseus defendiam o conceito de que Deus não se interessa pelos pecadores e que a única maneira de agradá-lo seria pela estrita obediência aos seus mandamentos. Essas parábolas, elas nos lembram de que quando perdemos algo que nos é muito valioso, ficamos frustrados. E o nosso maior desejo é encontrar aquilo que se perdeu. Enquanto não alcançamos o bem perdido, ficamos ansiosos, inquietos, somente nos acalmamos quando, depois de dedicado esforço, conseguimos enfim recuperar o que nos era tão valioso. Nessas 3 parábolas, Jesus nos revela que Deus sente como nós, quando perde o bem que lhe é mais precioso, uma alma. A ovelha perdida representa as pessoas que estão no mundo. Elas sabem que estão perdidas, mas não conhecem o caminho para o redil do bom pastor. Se não as buscarmos, continuarão perdidas. A dracma representa aquelas que estão perdidas dentro da própria igreja, dentro de casa, e nem se dão conta disso. Estas devem ser diligentemente alcançadas pelo amor e dedicação daqueles que, percebendo a sua situação, se preocupam em atraí-las para Cristo. O filho pródigo representa aqueles que voluntariamente se extraviam da casa do pai e, estando de certa forma perdidos e embora conheçam o caminho de volta, se sentem indecisos e vacilantes quanto à possibilidade de serem aceitos outra vez na família de Deus. A estes, cabe-nos recebê-los com festa caso retornem ao lar. Todas essas 3 parábolas salientam a tragédia da perda, a ansiedade pela busca e a alegria do encontro, mostrando como Deus se sente quando um perdido é encontrado e trazido para o seu regaço. Então, olha o que o Jesus, na sua infinita sabedoria, quis passar para eles através dessas parábolas. Aonde Deus ele se importa com uma única alma. Quando Deus disse para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, né? Abraão começou a clamar: Senhor, mas se tiver 50, mas se tiver 40, mas se tiver 30, mas se tiver, ele foi indo. Tá, e se tiver só um, Abraão, eu não vou destruir. Aí Deus teve tanta misericórdia que mandou anjos até aquele lugar para trazer de volta, para tirar Ló de lá daquele meio. Porque Ló era o único justo que tinha naquele lugar. Mas Deus, ele tirou Ló daquela cidade com a sua esposa, suas filhas. A esposa olhou para trás e Deus tinha dito: não olhem para trás. Ela foi transformada numa estátua de sal. Quando as pessoas começam a olhar para trás, a olhar para as coisas que se perderam, como a mulher de Ló, ela olhou para trás, o que ela estava deixando para trás não era para ela ficar olhando. Deus deu a ordem: não olha para trás. Então, quando as pessoas começam a olhar para trás e muitas vezes tentando procurar algo que perdeu, ela se frustra. Ela fica perdendo tempo, às vezes, tentando resgatar uma situação onde não é mais para ela. Às vezes ela está tentando resgatar um relacionamento, resgatar uma amizade. Tem coisas que Deus tira do nosso meio. E Deus acrescenta as coisas certas, as amizades certas, as mesas que nós devemos nos sentar, as pessoas que devem se assentar à nossa mesa. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. E o bom pastor, o Senhor, se preocupa com uma única alma. Todas elas são preciosas e isso representa na busca daquela mulher pela dracma perdida. Aquela dracma para ela tinha um valor. E para nós o maior valor é Cristo. Quando nós perdemos a comunhão com Cristo, nós perdemos tudo. Nós precisamos resgatar esta aliança, resgatar esta comunhão. Nós precisamos estar diante de Deus. E ali Jesus, ele vai falando, né, depois do filho perdido, do filho pródigo.
Onde a palavra diz aqui que o pai dividiu a herança com os dois. O pai não tinha ali o dever de dividir nada com ninguém. Por quê? Porque o pai, eles só herdavam, ou até nos dias normais, né? Tem pais que hoje já dividem a herança com os filhos, já deixam um testamento para ninguém se matar brigando depois, mas enfim. O que acontece? Aqui, quando um pediu a herança, o pai dividiu para os dois, igualmente. Só que um foi, o outro permaneceu. Então aqui Jesus ele mostrou que o que estava perdido, na verdade, era o que estava ali dentro. E às vezes as pessoas se importam tanto, né, em ganhar, mas se descuidam de dentro da sua casa. Não estão primeiramente cuidando dos seus, orando pela sua família. Como eu falei, o testemunho daquela senhorinha lá, né, que aquele pastor foi visitar, e ela disse que ela foi tomar um prato de sopa e ela viu aquele anjo vestido de soldado. Ele disse: vim te buscar. Ela disse: não vou, porque a palavra diz que é eu e a minha casa não está salva ainda. Ela falou: meu filho está assim, fulano está assado, outro... Não. O anjo foi, e depois Deus deu a resposta, que Deus se agradou do pedido dela. Daí depois, quando ela falou para aquele homem, ela tinha 90 e poucos anos, ela disse: hoje, se o senhor quiser me levar, hoje eu estou pronta. Minha família toda está na presença de Deus. Então, às vezes, nós nos descuidamos com os da nossa casa. Como a pastora Sandra costuma falar, né? Que ela orava pelos filhos de todo mundo, mas amaldiçoava o dela, não orava pelo dela. Até que Deus foi mudando tudo isso. Ela disse: eu podia ter perdido meu filho. E o filho dela estava preso no alcoolismo, mas Jesus resgatou. Quando ela mudou a sua mentalidade. Porque às vezes tem pessoas que exaltam os de fora, mas rebaixam aqueles que estão dentro de casa. Rebaixam o quê? A autoestima. Você não é que nem o fulano. Você não é que nem a fulana. Fulana estuda. Você, às vezes, sem perceber, os pais mesmo dentro de casa estão agindo assim com os seus filhos. Estão amaldiçoando, estão exaltando os outros, estão ali, né, colocando para baixo aqueles que estão dentro de casa, a sua herança. Os filhos são herança do Senhor. Aí, às vezes, aquela pessoa está ali, ela está perdida. Às vezes tem filhos que não têm a presença do pai. Não tem a presença do pai. Às vezes o filho tem que marcar horário para poder conversar com o pai. Então, nós precisamos olhar para isso hoje. Para aqueles que estão dentro da nossa casa, que estão perdidos. Às vezes as pessoas querem ganhar o mundo lá fora, mas os de dentro da sua casa ainda não estão na presença de Deus. Então nós precisamos atentar para essas parábolas aqui que Jesus falou. O filho pródigo representa aqueles que voluntariamente se extraviam da casa do pai também. Pessoas que um dia estavam na presença de Deus, se afastaram, daí elas têm vergonha de voltar porque elas acham que a igreja vai dizer: esse aqui voltou. Foi para a igreja? Não. O acusador é Satanás. E aquela pessoa que julgar e acusar, misericórdia. Esse é o que está ali dentro da casa de Deus e está perdido também. Se acha que é cristão, se acha que está salvo, se acha que é convertido, mas está perdido. Eu lembro que os pastores sempre pregam, né? Na Santa Ceia. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes tem pessoas que não tomam a Santa Ceia, não é porque estão no pecado, porque às vezes se desentenderam com alguém, às vezes ela está chateada, mas é ela e Deus. Aí o outro olha: fulano não pegou a ceia, tá fazendo pior, larga ali, nem participa. Porque ninguém está aqui na posição de juiz, nós não estamos aqui para julgar ninguém, igual o irmão aqui. Esse teu filho, ou seja, nem irmão dele era mais. Na verdade, o que estava perdido era o que estava ali dentro. Porque o outro, quando caiu em si,
da besteira que fez, se afastando da casa do pai, saindo da presença do pai, da casa do pão, onde ele tinha fartura, ele botou tudo fora, mostrando que ele não sabia administrar, gastou tudo. Tem gente que acha que o dinheiro dá em árvore que nunca vai terminar, né? Então, infelizmente, tem pessoas que agem assim. E as pessoas que estão no mundo, elas estão perdidas e algumas nem sabem que estão. Se você for falar, não, eu sou feliz, aquela felicidade momentânea, que às vezes para ela poder preencher aquele vazio, ela tem que beber, ela tem que se drogar, ela tem que fumar, ou ela tem que comprar algo, ela se torna uma acumuladora, aquela pessoa que entra numa loja e tem que comprar, não sabe sair de lá sem uma sacola, ela vai só guardando, por quê? Para ocupar o vazio. O vazio que deve ser ocupado por Deus, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Porque nós somos o templo, a morada do Espírito. Então busque se encher da presença de Deus. Não adianta a pessoa se encher de adornos, tá ali toda bonitinha por fora, mas e por dentro? Como é que está o coração? Como é que está a alma? Como é que está o espírito? Então, essas parábolas aqui nos levam a uma reflexão. Aquela mulher que procurava aquela dracma, quando ela achou, ela se alegrou com aquelas pessoas que estavam perto. E a palavra diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos, que se alegram com as tuas conquistas, com as tuas vitórias, que choram com você, que riem com você. E é nos momentos que você está passando pelo deserto, pela provação, é que você vê verdadeiramente quem são as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que você pode confiar, as pessoas que você pode contar. E você vê aqueles que Deus envia para te ajudar. Eu sei porque eu vivencio tudo isso, todos os dias. Né? Eu e meu esposo estávamos passando umas lutas muito grandes. E nesse deserto, Deus enviou pessoas para nos ajudar, que nos estenderam a mão, que nos ajudaram, que nos auxiliaram. Pessoas que estão sempre ali prontas. Pessoas que estavam passando por problemas, por dificuldades, mas estavam aqui. Mandavam uma mensagem: como é que você está? Pode contar comigo. Então a gente vê o cuidado de Deus, o quanto a gente deve ser grato. Tem coisas que Deus tira da nossa vida. Amizades que a gente achava que, ai meu Deus, o que saiu, deixa que saia. Porque Deus, ele vai tirando da nossa vida. Eu sempre oro e digo: Senhor, eu quero aquilo que é para somar. O que é para dividir, tira, afasta. E é o que Deus faz. Deus coloca pessoas, amizades, irmãos em Cristo, pessoas que vêm para somar na nossa vida, pessoas que vêm para acrescentar. Então, que você cuide da tua casa, primeiramente, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, dos teus netos. Ore pelos teus familiares. Não adianta às vezes a pessoa querer ganhar o mundo, mas os de dentro de casa ainda não estão na presença do Senhor. Então, permaneça firme em oração, orando pela tua casa. Ore. Os que estão longe de mim, eu oro e digo: Senhor, manda servos teu se aproximar de fulano, da fulana, da ciclana, do beltrano, para que pregue a tua palavra. Coloca pessoas de Deus do lado deles, para que possa dar o testemunho, para que essas pessoas alcancem o coração deles, Pai. Eu oro, porque nem sempre a gente está perto, alguns moram longe, mas a gente tem que orar, para que Deus envie os servos do Senhor, daquele lugar, daquela cidade, para falar, para pregar, para convidar. Então, não se descuide da tua casa. O nosso primeiro ministério é a nossa família.
Então que você guarde esta palavra no teu coração, que você faça uma reflexão dessas parábolas, que você leia com calma, com atenção, e que o Espírito Santo venha ministrar muito ao teu coração, falar com você grandiosamente como ele falou comigo. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que sejam abençoadas, edificadas, renovadas, fortalecidas, que o Espírito Santo venha orientar, capacitar, qualificar, que o teu Espírito, Senhor, nos direcione a fazer a oração certa, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa vida, guiar os nossos passos, cuidar da nossa casa, que o Senhor continue guardando a nossa família, porque a tua palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Que o Senhor cuide da nossa casa, guarde a nossa família, os nossos familiares, Pai. Nós colocamos todos diante de Ti. Pedimos a Tua bênção, que eu te peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, para ganhar os da sua casa, para alcançar os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Que o Senhor esteja usando a vida deles, Pai, grandiosamente e poderosamente, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que o Espírito Santo continue falando, ministrando ao teu coração, no nome de Jesus.